Estamos começando mais um informativo da Prefeitura Municipal de Dourados, trazendo as informações pertinentes à administração municipal. Hoje nós estamos recebendo em nosso estúdio Edson Marchioro, que é arquiteto e urbanista, que desenvolveu um trabalho de mobilidade urbana junto com os técnicos da Prefeitura. É um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio, Edson. Tranquilo. O que é a mobilidade urbana? Do que se trata esse assunto? Procurando assim, traduzir na linguagem mais simples, um pacto entre pessoas, mercadorias e os diferentes modais, desde a bicicleta até o bitrem, o tritrem hoje, né, no sentido de proporcionar uma convivência pacífica na cidade, mudando esse conceito de cidade que a gente tem até hoje. A sua empresa é responsável por todo esse projeto. Foi contratada desde quando aqui em Dourados? Nós participamos de uma concorrência pública no ano 2015, final de 2015, vencemos contra outras duas empresas e iniciamos em 2016 esse trabalho que vem sendo desenvolvido em conjunto com as diferentes secretarias do município, né, com a participação de servidores de carreiras, que foram fundamentais para chegar no resultado final que nós chegamos. Bom, na questão de Dourados, o que é preciso para que se faça um diagnóstico preciso da questão da mobilidade urbana? Nós fizemos pesquisas do transporte coletivo, né, de origem e destino, embarque e desembarque, da onde as pessoas vêm, para onde elas querem ir, né, que muitas vezes não existe linha que as leve até o destino que elas querem. Fizemos também uma pesquisa com somatório de 15 em 15 minutos, em 57 cruzamentos da cidade para fazer uma radiografia dos problemas principais da cidade. Fizemos também pesquisas com ciclistas, né, e com pedestres, objetivando a recolher os anseios que a população de Dourados tem no sentido de construção de um novo modelo de cidade que passe a respeitar mais o ser humano, o pedestre. Com a experiência que o senhor tem nessa área, o senhor acredita que Dourados já vive um momento crítico ou ainda dá para fazer um trabalho de prevenção? O Brasil passa por uma situação muito difícil, né? As previsões são de que em 2050 nós tenhamos mais de 130 milhões de veículos circulando no Brasil, né? Então isso traz problemas para pequenos, para médios e para grandes municípios. Nós não buscamos chegar no resultado final que São Paulo tem, né? Que é o exemplo, lamentavelmente, que a gente pode falar, de modelo a não ser seguido do uso do transporte e do uso e incentivo do transporte individual, né? É hora de uma mudança de rumo, né? De uma mudança de paradigma, passando a entender que na cidade 100% das pessoas são pedestres, de diferentes necessidades que nós temos que enxergar, e isso faz com que se inverta a prioridade dos municípios no sentido de atender a melhoria da qualidade de vida da população. Bom, todo mundo pensa que mobilidade urbana depende daquilo que a prefeitura vai planejar, o trânsito, enfim. Onde entra o cidadão comum nessa situação para poder mudar também a consciência para que isso dê certo? O cidadão é a figura mais importante desse processo. De nada adianta a prefeitura elaborar, o poder público elaborar projetos muitas vezes desnecessários até, como eu defino sempre, a construção de um túnel, de um viaduto, isso não é solução para cidades, né? E o cidadão é fundamental no sentido de mudar o comportamento. A gente pergunta por que todas as escolas têm que começar no mesmo horário? Por que todas as lojas, o comércio abre à mesma hora, né? Isso determina, abrindo na mesma hora, dimensiona uma frota de transporte coletivo, né, que vai ser utilizada em pequenos períodos durante o dia, vai ficar grande parte do dia parada e esse custo vai ser pago pela população. Então é fundamental a mudança de comportamento das pessoas, né, no sentido de entender que na cidade deve-se respeitar primeiro os mais frágeis, né, e num segundo momento, nessa mudança de comportamento, aí sim é fundamental a participação do poder público no sentido de apresentar projetos e alternativas que vão consolidar essa mudança de comportamento. Dourados sempre teve um grande índice de reclamações a respeito das pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Onde é que isso pode mudar na cidade? Esse é um problema que normalmente os planejadores não olham para isso, né? Se nós vamos pensar em termos de passeio público, num passeio no mínimo passeio de 2 metros, um passeio mínimo, é necessário uma faixa de serviço, que é uma faixa de 60 a 80 centímetros,
junto ao meio-fio, onde vai se localizar o poste, onde vai se localizar a árvore, onde vai se localizar a placa do nome de rua, e 1,20 m, que é um espaço mínimo necessário para a circulação de qualquer pessoa, sem necessidades especiais e com necessidades especiais, como, por exemplo, a circulação de uma cadeira de rodas. Quer dizer, para isso não é possível se ter degrau, não é possível se ter rampa na diagonal do passeio público. Então é toda uma mudança de comportamento do cidadão proprietário de um determinado imóvel entender que muito mais importante de ele conseguir chegar com o seu carro na sua garagem, que muitas vezes tem que fazer uma rampa na garagem para chegar, é muito mais importante a circulação das pessoas com necessidades especiais. Bom, agora a apresentação para a comunidade, para a população, qual é depois o próximo passo? Assim, ó, o que nós desenvolvemos até agora são 3 grandes projetos, né? O primeiro é o projeto Calçada Legal, que ele é legal nos 2 sentidos. Legal porque vai ser colocado na lei, como tem que ser, e legal porque vai ser bom às pessoas de qualquer necessidade circular. O segundo é um projeto de rotas cicloviárias. Aliás, Dourados tem uma potencialidade muito grande para o uso da bicicleta, como em poucos municípios que nós trabalhamos. Aqui, muita gente usa a bicicleta como meio de ida e volta do trabalho, né? Então, temos que dar condições, e isso só acontece não construindo uma ciclovia num bairro A da cidade, outra no bairro B, mas sim através da definição de uma rota cicloviária que ligue um ponto A, que passe pelos pontos mais interessantes da cidade e consiga retornar ao ponto A. Nós estamos trazendo um projeto de 192 quilômetros de uma rota cicloviária que deverá ser construída em etapas, até para mostrar para a população que vai ser seguro utilizar. Quem utiliza, o ciclista, saber. Hoje tem muito ciclista que, tendo ciclovia em parte da cidade, não usa ciclovia. Sim, é aquela questão de consciência. Tem que mudar o comportamento do ciclista, né? O pedestre tem que mudar o comportamento no sentido de atravessar só onde tem faixa para pedestre. Não atravessar na diagonal do meio no meio da quadra. Então, todos têm que mudar. O condutor do veículo, transporte individual, tem que entender que ele tem que ficar no mínimo a 1,50 m do ciclista que vai estar se deslocando. Por isso que eu falo que o importante, muito mais importante que os projetos da prefeitura, é a mudança de comportamento da sociedade para todos viverem melhor, né? E o terceiro projeto é o projeto que a gente chama de tratamento dos pontos críticos e intervenções viárias, que propõe remédio para cada um desses pontos críticos da cidade, não tratando ele de forma individual, tratando ele como se fosse, como a cidade é, que é um organismo vivo, como é o ser humano. Na cidade tem vias que são mais importantes que as outras, como o nosso corpo humano tem artérias que são mais importantes, né? Então, se trata também a questão da hierarquia viária, né? E sempre que se atua preventivamente, a cidade é como o corpo humano. Se a gente faz um check-up todos os anos, né, Fael, a condição de a gente achar uma doença no início é muito grande e o tratamento será com um remédio muito mais fraco, muito mais barato. A cidade é igual, né? Então, 98% das intervenções que nós estamos propondo, elas são pequenas intervenções, como criação de um binário, eliminação do estacionamento oblíquo numa rua da cidade, proibição da conversão à esquerda de um determinado... Ou seja, são pequenos remédios baratos, né? E nós chegamos até no final ao orçamento, né, Fael? Isso é importante. Existe uma estimativa de tempo e de dinheiro já para esse projeto? Sim. Nós vamos dizer que a situação econômica do Brasil é terrível, como todo mundo sabe, né? Mas lá em Brasília, mesmo com a situação terrível que se encontra, todos os anos, cada ministério tem determinadas rubricas orçamentárias, ou seja, recursos que estão lá no orçamento da União. Da mobilidade urbana, fazem 5 anos que sobram muitos milhões por falta de projetos, porque para apresentar no Ministério das Cidades tem que ter um plano de mobilidade urbana, como o Dourados está sendo uma das 300 cidades, 300 municípios dos mais de 5 mil que tem, e, portanto, a gente conversava com a prefeita Adélia agora pela manhã, esse projeto em 5 anos prevê um investimento hoje de 55 milhões de reais, né? Chegando com um projeto do nível que está trazendo, vai ser recebido no Ministério com o tapete vermelho, não tenho a menor dúvida disso.
E agora a apresentação é para a população. Amanhã, é importante a população participar, né, para entender que é fundamental a sua mudança de comportamento. Claro. Não basta jogar nas costas do poder público como se fosse o único responsável. É uma questão de educação e consciência. Exatamente, exatamente. Então, é importante a participação, né? A prefeitura vai colocar o teor da audiência pública também do site da prefeitura, as pessoas vão poder lá abrir, baixar, estudar, analisar, dar a sua visão sobre isso, ou seja, se qualificando para se preparar para a mudança, que não vem, né, não se tira coelho da cartola, é todo um processo de mudança que vai acontecer com o decorrer do tempo. Edson, obrigado pela sua participação e sucesso, seja bem-vindo à nossa cidade. Muito obrigado, foi um prazer muito grande, desde 2013 que a gente está circulando aqui por Dourados e a gente aprendeu a ter uma admiração e um respeito muito grande pela população, é uma das cidades que tem mais arborização do Brasil. A gente fica maravilhado a cada dia que aqui chega, com um outro ângulo que a gente vê, e é fundamental a preservação e a manutenção disso. Bom, o Edson é lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, já tomou o nosso tereré desde 2013? Sim. Eu ainda fico com o chimarrão. Fica com o chimarrão, né? Cultura é a cultura. É isso aí. Um grande abraço, obrigado, Edson. Um abraço, bom. Ficamos por aqui nosso informativo de hoje. Você acompanha essas entrevistas e muito mais no site da Prefeitura, dourados.ms.gov.br e nas redes sociais. Não se esqueça, Prefeitura de Dourados é compromisso com as pessoas.